Como trabalhar a liderança na Igreja Católica? Este é o tema que vamos debater aqui hoje no nosso podcast da revista Paróquias. E para conversar com a gente está aqui o Bruno Tamancoldi, ele que é professor na graduação e na pós-graduação da Universidade Católica de Petrópolis, atua como coordenador da licenciatura em História, coordena o curso de pós-graduação em História do Cristianismo. Ele é palestrante e assessor técnico nas áreas de História da Igreja, Eclesiologia, Doutrina Social e Formação Catequética Pastoral. Seja muito bem-vindo, Bruno. É uma alegria tê-lo aqui conosco hoje no nosso podcast. É uma alegria, Michele, estar aqui com você. É uma oportunidade muito boa de estar podendo falar um pouco sobre o que é liderança, o que é gestão. E principalmente nesse novo normal, né, que estamos vivendo, e uma oportunidade muito grande. Eu agradeço pelo convite e pela oportunidade. Para a gente já iniciar assim, né, nesse nosso assunto, para você, o que é uma liderança eficaz? Então, liderança eficaz é algo que você faz com profissionalismo, que muitas vezes na igreja é um palavrão. Você fala, tem que fazer de maneira profissional. Mas o profissional é aquele que faz com eficácia, é aquele que sabe todos os caminhos, é aquele que sabe desdobrar e descomplicar as coisas. Eu falei um pouco isso na palestra, que desdobrar vem do latim, né? Plica, que significa dobra, e explicare é retirar as dobras, retirar as plicas. Então, um líder é aquele que sabe desdobrar as coisas de maneira eficaz. Basicamente é isso que eu também tenho lá no meu livrinho. O livro é Nos Caminhos da Igreja, é isso mesmo? Isso, Nos Caminhos da Igreja, formação permanente da fé, como formação continuada. E lá no primeiro capítulo eu falo um pouco formar-se para servir. O livro ele é destinado à formação de líderes ou ele é uma explicação sobre liderança? Então, acho que as duas coisas, mas o foco principal é nos catequistas. É um livro bem voltado para a catequese, mas Legal. Com esse ímpeto formativo, que o catequista, o líder de pastoral, o ministro ordinário da Eucaristia, ele deve ser, primeiro, um líder para gestar os conhecimentos sobre Jesus, sobre a igreja, de uma maneira eficaz e assim conseguir o objetivo, que é sempre a evangelização. Legal, Bruno. Um dos temas que você abordou foi a liderança no Evangelho de João, né? Como que foi trabalhada essa liderança na Bíblia? Então, eu usei dois grandes exemplos que o evangelista João coloca de maneira brilhante, né? João, ele voa como uma águia e o evangelho dele, sem dúvida nenhuma, traz exemplos assim vivificantes. Eu utilizei dois exemplos. João 3, que Jesus fala com Nicodemos, que é um grande mestre, ele é um príncipe em Israel, e com a samaritana. Jesus, basicamente, ele dá a mesma mensagem para Nicodemos e para a samaritana. Porém, com Nicodemos, ele é muito mais direto, e Nicodemos entende quase que prontamente. Claro que tem um diálogo, Nicodemos fala, olha, por acaso eis de voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus, né? Nicodemos, você é mestre em Israel. O que é carne, o que é espírito, é espírito. Já com a samaritana, que ele também oferece um dom, oferece uma água viva que vai transformar essa moça em aquilo que bebeu, exatamente como no Sermão do Pão da Vida, em João 6, ele vai desdobrando as histórias, porque ela demora um pouco para entender. Então mostra como Jesus verdadeiramente é um líder. Explica para quem tem uma capacidade, às vezes, interativa de pegar logo no bate-pronto, no primeiro momento, e também para quem tem um pouco mais de dificuldade, como a samaritana. A samaritana vai e volta, e é um diálogo entre oferecer e negar. Jesus quer se oferecer totalmente e ela vai negando, até um determinado momento que Jesus consegue desdobrar a história para ela. Então, o líder eficaz, como Jesus, é aquele que mostra as coisas desdobradas. Claro que tem pessoas que vão ver no primeiro momento, e outras com um pouco mais de dificuldade. A gente, né, só de ler, né, os versículos bíblicos, já sabemos que Jesus foi um líder nato, né? Quais os ensinamentos assim que a gente pode captar dessa liderança feita por Jesus? Então, Jesus é um líder um líder na excelência, né? Se você pega um pouco Nicodemos e a samaritana, e também o Sermão do Pão da Vida, ele vai oferecer algo que, se a pessoa tiver, vai se tornar tal como ele. Que líder que faz isso?
Que líder que quer ensinar tudo para o outro de uma tal forma do outro ser igual a ele? Então a verdadeira liderança é a liderança que promove o outro, sempre promovendo o outro, sempre buscando que o outro seja tão bom quanto aquele que o lidera. Então a liderança é verdadeiramente uma cultura de diálogo, como fala o Papa Francisco, né? A cultura do diálogo, que tem a formar para servir. E eu falei muito na palestra também, Michele, sobre formação como um ato de libertação. Formar não é colocar em forma, e sim permitir que a pessoa possa olhar com os olhos de ver e ver completamente todo o processo gestacional. Quem se forma tem a capacidade de parar de imitar o que viu num primeiro momento. Claro, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente num primeiro momento vai imitar alguém. Só que ninguém merece a vida inteira ficar imitando o outro, né? Costumo dizer que quem imita tem um bracinho de Tiranossauro Rex, um bracinho de jacaré, um bracinho curto. E com o processo formativo, você vai para a teoria, é iluminado, não teoria como algo que ainda não foi provado, mas teoria como teoreses, como iluminação. Você vê uma outra realidade e aí você reflete sobre a sua prática, né? Prática que não é simplesmente executar, é uma praxis. Você reflete porque viu a teoria e aí você passa a fazer de uma maneira profissional. Esse é o líder, esse é o profissionalismo, essa é a gestão que a gente espera também na igreja. Não é pecado nenhum ser profissional, não é pecado nenhum fazer uma gestão profissional na igreja, porque sendo assim a gente vai conseguir uma evangelização muito mais eficaz. Você pode pegar um exemplo na própria Bíblia. Paulo era um profissional em mandar mensagens, em mandar cartas, em fazer locuções, e ele fazia isso de uma maneira esmerada. E por isso que nós estamos aqui hoje. Na sua opinião, enquanto estudioso desse assunto, né? Quais que são as principais dificuldades de liderança que a Igreja Católica enfrenta? É uma pergunta complexa, né? Pergunta complexa. Eu acho que dificuldades de liderança passam também pelo processo formativo. E o processo formativo não é tão simples, porque nós temos pessoas diversas na igreja. E às vezes você colocar um mínimo de um processo formativo demora, não é de uma hora para outra. E é cansativo. Estudar é muito difícil, eu falo isso com meus alunos, né? Estudar não é gostoso. Né? Gostoso é tomar um suco gelado, né? Comer um pudim de leite condensado. Aí as pessoas perguntam, pô, e por que estudamos então se estudar é tão sacrificante, né? Sim. Porque o resultado é sensacional. Às vezes você chega em casa e depois de um dia de aula, chega para o pai e para a mãe e fala assim, olha, estou muito cansado, estou muito cansada. Mas, pô, só estudou? Não, estudar é difícil. Estudar muitas vezes é moroso e demora. O resultado não é imediatamente. Então, se você começar a se formar na igreja para você ter um domínio sobre aquilo que você crê, não é de uma hora para outra, não é um livro só. Nós católicos não somos católicos de um livro só. Nós temos uma identidade muito bem construída, muito robusta. E o processo formativo é lento. A gente tem uma cultura, né, de um ensino muito de podcast. Né? Papum, papum, e não é assim. Muitas vezes sentar-se, debruçar-se sobre um conteúdo, às vezes, que é muito denso, demora, mas é gratificante. Então, o que a gente pode fazer nas nossas paróquias de uma maneira mais imediata? Promover cursos formativos, conhecendo um pouco a identidade de cada paróquia, de cada lugar, de cada rincão onde vai ser promovido esses encontros. Então, uma comunidade que tem uma liderança em música muito boa, eu faço algo para formar um pouco mais e sempre mostrando. Michele, a gente só muda de ideia e a gente só se forma quando a gente vê uma outra realidade. Sem ver uma outra realidade que te incomode, que te aguce a curiosidade, dificilmente a gente vai mudar. Legal, Bruno. Nós estamos passando, né, pela Semana da Gestão Eclesial e momentos assim são importantes para que os líderes eles saiam motivados, eles tenham uma bagagem maior para poder liderar depois na sua paróquia, na sua pastoral. Sim, a questão motivacional é bom para tudo na vida, né? Claro que motivação sem formação, você se torna um burro motivado, né? Um elefante numa loja de cristal. Não basta ter apenas motivação.
porque você vai ser como um fogo de palha. Você vai queimar e daqui a pouco vai murchar, porque você não tem um alicerce sólido, né? Assim também é o processo de conversão. Muitas vezes a pessoa fez um encontro bonito, se emocionou, mas não tem uma formação para manter aquilo alicerçado. O encontro de formação é fundamental porque, tal como dizia um grande amigo meu, Padre Francisco Montemeso, que Deus o tenha em bom lugar, um retiro, seja ele espiritual, de formação, é como uma luz num caminho escuro. Então você vai andando nessa estrada e tem uma lâmpada e você se sente iluminado. Você vai, continua o caminho e de repente a lâmpada não está mais tão perto. E aí já vai escurecendo. Então quando você tem sempre lâmpadas no caminho, você vai sendo iluminado para que o teu processo seja adequado, seja justo, digno e principalmente missionário. Formar-se, formar outros cristãos é um imperativo. A igreja não tem uma dimensão missionária. Às vezes se escuta muito isso na igreja, né? Dimensão missionária na igreja. Não, está errado. A igreja tem a missão como natureza. Natureza, aquilo que é. Então, quando você se forma para ser missionário, é um imperativo do crismado. Você que é crismado, que está me ouvindo aí, né? É um imperativo, nós somos a ponta da lança. Então fazer com eficácia é justo e digno. Então a revista Paróquia, a Promocat, está de parabéns por já longos anos promover esses eventos que são de extrema qualidade formativa, técnica, profissional, mas também de encontro com Jesus. Não estamos aqui formando pessoas para apertarem parafusos, estamos formando pessoas para pensarem e, a partir desse pensamento, poderem evangelizar de uma maneira eficaz. É isso que queremos na igreja. Ótimo. Então, a gente já deixa também o convite, né, para os espectadores que estejam conosco, né, na próxima edição da Semana da Gestão, que com certeza teremos assuntos mais pertinentes e ainda mais enriquecedores. Maravilha. Bruno, eu queria te fazer uma outra pergunta agora relacionada a uma gestão eficiente. Quais são os principais pontos para realizar uma gestão eficiente e uma boa liderança que siga os passos de Jesus? Então, na palestra, eu usei 2 palavrinhas em sânscrito, que foram para o hebraico e do hebraico para o português. Coloquei a palavra beleza e elegância. Até brinquei que o nosso casal, né, Chiara e Fábio, são um casal belo e elegante. O que é beleza? Beleza vem da palavra sânscrita e depois para o hebraico, com 3 mini palavrinhas, né? El, que significa Deus, Elohim, El Shaddai, Emmanuel, tá? Tsa, que é luz, tá? E Bel, que significa Betel, Betânia, casa. Então, Bel, El, Tsa. Então, beleza é a casa onde a luz de Deus brilha. Uma gestão tem que ser assim. Uma gestão tem que ser algo que ilumine o outro. E, como nós somos cristãos, uma iluminação, sem dúvida nenhuma, à luz dos evangelhos. E elegância, que também é muito bonito, né? Vem de El, que é Deus, Gan, que é roupa, veste, né? E Tsia, que é colocar. Até redundante no hebraico, é colocar dentro. Então, elegância seria você se revestir das vestes de Deus, se revestir das vestes divinas. Então, um gestor que tem uma gestão bela e elegante é alguém que ilumina e que se reveste da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para gestar. Bruno, mas isso é muito abstrato. Como é que eu faço isso concretamente? Olhando o outro como alguém que é verdadeiramente importante. Isso é uma gestão que olha nos olhos, uma gestão que é responsável, uma gestão que é honesta, uma gestão que preza pelo bem comum. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que nos pede nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. Bruno, muito legal esse nosso momento. Queria te agradecer por estar aqui conosco e deixar a sua última mensagem, né, para os nossos líderes que estão nos assistindo, um meio de motivação mesmo para eles. Sim, eu que agradeço todo o carinho desde todo o iniciozinho do processo para a gente estar aqui. Então, a gente fala para os líderes, para os católicos, para os missionários, para todos os fiéis.
vale muito a pena seguir Jesus. Vale muito a pena olhar nos olhos de Jesus e aceitar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Aceitar as roupas que nos darão uma elegância e tornarão a nossa casa Bel El Tzah, a casa onde a luz de Deus brilha. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando a gente coloca essas palavrinhas, beleza e elegância na nossa vida, tudo começa a fazer muito mais sentido. E quando a gente coloca também no processo gestacional, olhando o outro como um outro e olhando os processos como algo que vai ser maior, porque é evangelização, isso faz, sem dúvida nenhuma, a gente avançar com passos cada vez mais firmes rumo à nossa salvação e à salvação da humanidade, que é a missão da igreja. Bacana, Bruno. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. E você, nosso espectador da Revista Paróquias, fique ligadinho aí no nosso canal, que em breve teremos mais podcasts para vocês.